Nossa. Boa noite a todos. Boa noite. Daremos início à reunião ordinária do dia 1º de agosto de 2018. Sob proteção de Deus, em nome do povo de Matias Barbosa, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito a senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Carlos Alberto de Almeida. Presente. João Batista Pereira da Silva. Presente. João Fernando de Assis Cipriani. Joaquim Benedito de Almeida. Presente. José Carlos de Souza Paz. Presente. Marcos Martins. Otávio Júlio Gonçalves Filho. Presente. José de Alencar da Silva. Presente. Rita de Oliveira Fernandes. Presente. Solicito os senhores vereadores que se coloquem de pé. Havendo o número legal, declaro aberta a sessão e vamos iniciar os nossos trabalhos. Solicito a senhora secretária que faça a leitura das atas das reuniões ordinária e extraordinária do dia 25 de julho. Ata da 25ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Matias Barbosa, realizado aos 25 dias do mês de julho de 2018, às 19h15, no plenário vereador Silvio Lopes da Silva Santos, sob a presidência do vereador Carlos Alberto de Almeida, secretariado pela vereadora Rita de Oliveira Fernandes. O senhor presidente solicitou a senhora secretária que fizesse a chamada dos senhores vereadores, verificando se existente número regimental, com a presença dos vereadores João Batista Pereira da Silva, João Fernando de Assis Cipriani, Joaquim Benedito de Almeida, José Carlos de Souza Paz, José de Alencar da Silva e Otávio Júlio Gonçalves Filho. Estando ausente o vereador Marcos Martins, o senhor presidente declarou aberta a 25ª reunião ordinária. A senhora secretária procedeu à leitura das atas das reuniões ordinárias do dia 18 de julho de 2018 e extraordinário do dia 20 de julho de 2018, sendo as mesmas aprovadas por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas e expedidas. As correspondências encontram-se arquivadas na Secretaria da Casa. Leitura da emenda de número 1 ao projeto de lei número 33/18, dos pareceres das comissões de legislação, justiça e redação, finanças, orçamento, tomada de contas, e serviços, políticas públicas municipais, urbanismo e cidadania. Na proposição de lei número 33/18, dos pareceres das comissões de finanças, orçamento e tomada de contas, e serviços políticos públicas municipais, urbanismo e cidadania. Na proposição de lei número 29/18, dos pareceres das comissões de legislação, justiça e redação, políticas públicas municipais, urbanismo e cidadania. Na proposição de lei número 11/18, parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, no projeto de resolução número 11/18, dos pareceres da redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, nos projetos de lei número 10/18, número 24/18. A seguir, o senhor presidente concedeu livre a palavra para apresentação e discussão de proposições. Não havendo proposições a serem apresentadas, o senhor presidente deu início à ordem do dia e colocou em única discussão e votação a emenda de número 1 à proposição de lei número 33/18, adequando a redação, sendo as mesmas aprovadas por unanimidade dos presentes. A seguir, o senhor presidente colocou em primeira discussão e votação a proposição de lei número 33/18, que institui o Fundo Municipal de Educação e da outras providências. Proposição de lei número 29/18, que autoriza a cessão onerosa de uso de bem imóvel de uma área medindo 150 metros quadrados, identificada no anexo 1, situado na rua Renê Queiroz Fabiano Alves, 306, atrás do Parque de Exposição, ao lado do Cruzeiro, para instalação de equipamentos de telecomunicações, sendo as mesmas, cada uma de seu tempo, aprovadas por unanimidade dos presentes em primeira discussão e votação, sendo encaminhados para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para emissão de parecer final. Prosseguindo, o senhor presidente colocou em primeira discussão a proposição de lei número 11/18, dispõe sobre a
obrigatoriedade de afixação de cartazes informando sobre o estabelecimento de prioridade especial para os maiores de 80 anos. O vereador Otávio Júlio Gonçalves Filho solicitou pela ordem e pediu vista ao projeto embasado no artigo 165, inciso 8 do Regimento Interno. O senhor presidente suspendeu a reunião às 20h08 para consulta ao Regimento Interno. Reiniciando a reunião às 20h21, o senhor presidente solicitou à senhora secretária que fizesse a chamada dos senhores vereadores, estando presentes os vereadores que assinaram a lista de presença. Em seguida, de acordo com o artigo 165, inciso 13 do Regimento Interno, o senhor presidente colocou em apreciação do plenário o requerimento verbal do vereador Otávio Júlio Gonçalves Filho, de abertura de vista à proposição de lei número 11/18, sendo a mesma aprovada por unanimidade dos presentes. Prosseguindo, o senhor presidente colocou em segunda e última discussão e votação a proposição de lei número 24/18, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019 e da outras providências. Proposição de lei número 10/17, que dispõe sobre o percentual diário destinado ao poder público municipal no loteamento Vila Romana, sendo as mesmas, cada uma a seu tempo, aprovado por unanimidade dos presentes em segunda e última discussão e votação. Dando continuidade, o senhor presidente colocou em primeira discussão e votação a proposição de resolução número 11/18, que aprecia as contas do Executivo Municipal, referente ao exercício financeiro de 2016, sendo a mesma aprovada por unanimidade dos presentes em primeira discussão e votação, sendo encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para emissão de parecer final. O senhor presidente concedeu a palavra ao orador inscrito, o vereador João Cipriani, que agradeceu ao senhor prefeito pelo recapeamento asfáltico na entrada da Estrada da Paciência até o orfanato, já que ali mora cadeirante e era difícil o acesso, que ele fez esse pedido e agora o problema está resolvido. Agradecer também a iluminação que está pronta para ser feita na rua Prudêncio da Mota Pires. Nada mais havendo em pauta, o senhor presidente solicitou à senhora secretária que fizesse a chamada final dos senhores vereadores e declarou encerrada a presente reunião às 20h30, a qual estiveram presentes os vereadores que assinaram o livro de presença. Para constar, eu, Maria Aparecida dos Reis Otônio, redatora, lavrei presenteado, que vai devidamente assinar. Matias Barbosa, aos 25 dias do mês de julho de 2018. Seria que ele não faz o mesmo tempo do outro. Ato da... Ata da 11ª reunião extraordinária da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Matias Barbosa, realizado aos 25 dias do mês de julho de 2018, às 20h48, no plenário vereador Silvio Lopes da Silva Santos, sob a presidência do vereador Carlos Alberto de Almeida e secretariado pela vereadora Rita Edith de Oliveira Fernandes. O senhor presidente solicitou à senhora secretária que fizesse a chamada dos senhores vereadores, verificando-se a existência de número regimental para a presença dos vereadores João Batista Pereira da Silva, João Fernandes, João Cipriani. Ai, Jesus, já até perdi aqui. Fernando. Vai falar, João. Do João Batista Pereira da Silva, João Fernando de Assis Cipriano, Joaquim Benedito de Almeida, José Carlos Souza Paz, José de Alencar da Silva, Otávio Júlio Gonçalves Filho, estando ausente, o vereador Marco Martins. O senhor presidente declarou aberta a 11ª reunião extraordinária. A senhora secretária procedeu à leitura do parecer de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação na proposição de lei número 33/18 e na proposição de resolução número 11/18. A seguir, o senhor presidente requereu ao plenário a inclusão na pauta
de votação da proposição de resolução número 11/18, sendo aprovada por unanimidade dos presentes. Dando início à ordem do dia, o senhor presidente colocou em segunda e última discussão e votação a proposição de lei número 33/17, que institui o Fundo Municipal de Educação e da outras providências. Proposição de resolução número 11/18, que aprecia as contas do Executivo Municipal referente ao exercício financeiro de 2016, sendo as mesmas, cada uma a seu tempo, aprovadas por unanimidade dos presentes em segunda e última discussão e votação. O senhor presidente solicitou aos senhores vereadores que se colocassem de pé, em conformidade ao disposto na linha G do inciso 7 do artigo 15 do Regimento Interno, promulgou a resolução número 382 de 25 de julho de 2018, que aprecia as contas do Executivo Municipal referente ao exercício financeiro de 2016. Nada mais havendo em pauta, o senhor presidente solicitou à senhora secretária que fizesse a chamada final dos senhores vereadores e declarou encerrada a presente reunião às 20h57, a qual estiveram presentes os vereadores que assinaram o livro de presença. Para constar, eu, Maria Aparecida dos Reis Outono, redatora, lavei presenteado, que vai devidamente assinar. Matias Barbosa, aos 25 dias do mês de julho de 2018. Estão em discussão as atas. Estão em votação. Quem for a favor, permaneça como está, quem for contra, se manifeste. Aprovadas por unanimidade dos presentes. Solicito a senhora secretária que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Correspondências recebidas. Ofício número 7/18, José Carlos Garcia de Almeida, encaminhamento fase. Correspondências expedidas. Ofício número 396/18, Carlos Antônio de Castro Lopes, prefeito municipal, informação presta. Ofício número 389/18, Carlos Antônio de Castro Lopes, prefeito municipal, encaminhamento faz. Ofício número 391, aos familiares do senhor Oswaldo Soeiro Cabral, encaminhamento faz. Ofício número 392/18, aos familiares do senhor Alexandre José Costa Vilas Boas, encaminhamento faz. Não, para prestar atenção aqui. Esclareço que, conforme o exposto no ofício remetido a vossas excelências, foi verificada a nulidade das votações do projeto de lei de resolução número 11/2018, por infração ao disposto no artigo 179, parágrafo 3º do regimento interno dessa Casa Legislativa, que prevê que a votação das contas municipais deve ocorrer de forma nominal, o que não foi observado quando das votações ocorridas nas sessões ordinária e extraordinária do dia 25 de julho de 2018. Dessa forma, foi determinada a inclusão do citado projeto de resolução em pauta para que nova votação seja realizada, nos estritos termos do nosso regramento interno. Solicito à secretária que faça a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação na proposição de resolução número 11/2018, da emenda número 1 ao projeto de lei número 29/2018 e do parecer de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação na proposição de lei número 29/2018. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer na proposição de resolução número 11/18. Relatório. De autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, foi protocolado em 10 de julho de 2018 a proposição de resolução número 11/18, que aprecia as contas do Executivo Municipal, referente ao exercício financeiro de 2016, encaminhada para
esta comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação no dia 25 de julho de 2018. Fundamentação. A proposição de resolução não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação. O relator desta comissão, quanto aos aspectos a que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de resolução número 11/18, sendo acompanhado pelo secretário. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de resolução número 11/18. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 25 de julho de 2018. Relator, Otávio Júlio Gonçalves Filho. Secretário, José Carlos Souza Passo. Emenda de redação número 1 à proposição de lei número 29/18. Desse a fórmula de promulgação da proposição de lei número 29/18, a seguinte redação. O povo do município de Matias Barbosa, por seus representantes, decretou e eu sanciono a seguinte lei. Sala das Comissões, 31 de julho de 2018. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Relator, Otávio Júlio Gonçalves Filho. Secretário, José Carlos Souza Passo. Justificação. A presente emenda se faz de extrema importância, visto que a fórmula de promulgação de projeto de lei original está em desacordo com o constante no inciso 2 do artigo 202 do Regimento Interno desta Casa. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer de redação final na proposição de lei número 29/18. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 26 de junho de 2018 a proposição de lei número 29/18, que autoriza a cessão onerosa de uso de bem imóvel de uma área medindo 150 metros quadrados, identificada no anexo primeiro, situado na rua Renê Queiroz Fabiano Alves 306, atrás do Parque de Exposição, ao lado do Cruzeiro, para instalação de equipamentos de telecomunicações, aprovado em primeira discussão e votação no dia 25 de julho de 2018. Foi encaminhada a referida proposição a essa comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa, fosse dada à matéria a forma adequada nos termos de regimento interno. Fundamentação. Ao analisar a proposição aprovada em primeira votação, esta comissão procedeu à avaliação dos enunciados, a propriedade dos termos usados, a coerência articulatória de preceitos, de dispositivos, o acerto nas remissões internas e externas, além das formas de conexão com o ordenamento em vigor segundo a técnica legislativa. É importante observar que no texto da redação final exprime, além da confirmação de alternativa técnica sugerida, também uma opção política do Parlamento pela forma em que deseja ver promulgada a proposição, de uma vez acatada por este órgão, não poderá mais ser alterada. Assim sendo, o relator opinou por se dar proposição de lei número 29/18 a redação final abaixo, sendo acompanhado pelo secretário. Projeto de lei número 29/18 autoriza a cessão onerosa de uso de bem imóvel de uma área medindo 150 metros quadrados identificado no anexo 1, situado na rua Renê Queiroz Fabiano Alves 306, atrás do Parque de Exposição, ao lado do Cruzeiro, e a instalação de equipamentos de telecomunicações. Conceda a palavra livre para apresentação de proposição sem discussão. Senhor presidente. A palavra é vereador João Cipriano. Senhor presidente, tem aqui uma indicação de número 213/18. Instalação de postes para iluminação elétrica na rua Dalmo Pereira de Carvalho. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficial ao senhor prefeito municipal
que providencie, dentro do possível, a instalação de 3 postes para iluminação pública na rua Dalmo Pereira de Carvalho, no bairro Pitangueiras, próximo ao número 544. Justificação. Na citada rua encontram-se vários moradores e várias obras, dependendo da rede elétrica para que se ligue para suas residências. A indicação é só essa, senhor presidente, está aberto aos demais pares que quiser subscrever. Tem aqui também, senhor presidente, um projeto de resolução de número 12/2018 da mesa. Altera a resolução número 305, de 5 de outubro de 2007, que dispõe sobre a criação do Memorial Histórico e Cultural do Legislativo Municipal de Matias Barbosa e da outras providências. A Câmara Municipal de Matias Barbosa decreta e promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. A resolução de número 305, de 5 de outubro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica criado no âmbito do Poder Legislativo Municipal o Memorial Histórico e Cultural do Legislativo Municipal de Matias Barbosa. Artigo 2º. O memorial tem por finalidade recolher, abrigar, preservar e mostrar peças que testemunhem sobre a história do Poder Legislativo local, a arte e a cultura do município de Matias Barbosa, da região e do estado de Minas Gerais, além de amparar, estimular e difundir a cultura mineira nas suas diferentes abrangências, e ainda promover o intercâmbio cultural e artístico com outras entidades, congêneres do Estado e do país. Artigo 3º. Para atingir suas finalidades, o memorial deverá, inciso 1º, realizar projetos de pesquisa sobre a história do município e região. Inciso 2º, formar, documentar, conservar, ampliar o seu acervo através de aquisições, empréstimos e doações de peças relacionadas à história do município e região. Inciso 3º, realizar exposições temporárias e itinerantes, difundindo o seu acervo ou os acervos particulares de colecionadores. Inciso 4º, manter em exposição ao público as peças do acervo do memorial ou resultado das pesquisas pertinentes à história do município e de seu acervo. Inciso 5º, promover cursos práticos e teóricos de extensão, aperfeiçoamento e de difusão cultural. Inciso 6º, organizar e participar de conferências. Inciso 7º, instituir concursos e prêmios. Inciso 8º, organizar e manter biblioteca especializada, fichários e arquivos de documentação. Inciso 9º, manter atualizado o catálogo das peças que constituem o acervo patrimonial do memorial. Inciso 10º, publicar catálogo impresso ou digital das mostras que realizar, bem como boletins informativos de suas finalidades. Inciso 11º, promover ações educativas, oficinas e visitas guiadas. Inciso 12º, produzir peças gráficas para divulgação de eventos. Artigo 4º. Na aquisição do acervo do memorial deverão ser obedecidos os seguintes critérios e requisitos. Inciso 1º. Os acervos ou peças a serem incorporados deverão estar em consonância com as finalidades e objetivos do memorial. Inciso 2º. Só serão aceitos acervos ou peças doadas ou cedidas em comodato. Inciso 3º. Antes da aceitação, deverão ser consultadas as listas de bens móveis desaparecidos, disponibilizados pelo órgão e entidades competentes, tais como Polícia Federal,
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Inciso 4. Em todos os casos deverão ser respeitados os códigos de ética dos organismos nacionais e internacionais relacionados aos acervos, tais como ICOM Brasil, CONARC, COREM, CONFEM, entre outros. Inciso 5º. Quando do recebimento de qualquer festa pelo memorial, deverão ser requerida ao doador ou comandante o maior número de informações possíveis sobre o objeto, que deverão ser lançados em relatório que comprove a sua relevância. Inciso 6º. Fatores como o estado de conservação e material de constituição da peça deverão ser levados em consideração, com o objetivo de não afetar os demais itens existentes no memorial. Inciso 7º. Deverá ser dada prioridade a objetos que possibilitem o estudo dos aspectos artísticos, sociais, econômicos, culturais e históricos de Matias Barbosa. Inciso 8º. Não deverão ser incorporados objetos para os quais o memorial não poderá fornecer as necessárias condições de preservação. Parágrafo único. O doador ou comandante de acervo ou peça receberá termo específico de doação ou comodato com os dados e informação do objeto cedido. Antes deverão constar os critérios de conservação definidos pelos órgãos competentes. Artigo 5º. O memorial será responsável pela segurança e conservação do acervo existente na Câmara Municipal, bem como por todo o acervo doado ou cedido através de comodato. Artigo 6º. O empréstimo de acervo do memorial respeitará os seguintes critérios. Inciso 1º. As peças do memorial poderão ser emprestadas para instituições parceiras reconhecidamente idôneas, desde que haja finalidade educativa ou que o empréstimo tenha como objetivo a difusão e conservação do acervo. Inciso 2º. O transporte das peças emprestadas deverão seguir os critérios de conservação do acervo, disciplinados no plano museológico. Inciso 3º. As peças emprestadas deverão possuir relatório informando o motivo e local para onde foram encaminhadas, devendo estes dados serem incorporados à ficha catalográfica do acervo. Inciso 4º. Todo empréstimo de acervo deverá ser analisado e autorizado pela comissão curadora. Artigo 7º. O descarte de acervo ou peça do memorial será regulamentada por resolução específica. Artigo 8º. O memorial será administrado pelo presidente da Câmara em conjunto com o coordenador, que contarão com o apoio de uma comissão curadora constituída por 4 servidores efetivos da Câmara Municipal e um vereador escolhido e nomeado por portaria da mesa diretora. Artigo 9º. Compete à comissão curadora, inciso 1º, auxiliar o presidente da Câmara Municipal e o coordenador do memorial na elaboração do plano anual de atividades a serem desenvolvidas pelo memorial. Inciso 2º. Zelar pelo cumprimento do disposto no plano museológico do memorial. Inciso 3º. Fiscalizar a conservação do acervo do memorial. Inciso 4º. Realizar aceite ou descarte de acervo. Inciso 5º. Opinar e apresentar sugestões sobre os temas que lhes forem submetidos. Parágrafo único. Todo acervo ou peça a ser incorporado pelo memorial deverá ser submetido à apreciação da comissão curadora antes de ser realizado o aceite. Artigo 10º. Todas as ações que visem a conservação, divulgação e pesquisa do acervo devem ser regidas pelo plano museológico, nos termos da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009, que institui o Estatuto dos Museus.
Parágrafo único. O plano museológico do memorial será elaborado pelo coordenador até o efetivo início de suas atividades, devendo obrigatoriamente ser revisado a cada 5 anos. Artigo 11º. O memorial poderá realizar parcerias com o governo municipal, estadual e federal. Artigo 12º. As despesas decorrentes da criação e manutenção do memorial correrão por conta de dotação orçamentária específica do Legislativo Municipal. Artigo 13º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor da data de sua publicação. Sala das Sessões, 1º de agosto de 2018. Presidente Carlos Alberto de Almeida, vice-presidente João Fernando de Assis Cipriani, secretária Rita Edith de Oliveira Fernandes. Justificação. O presente projeto tem como objetivo de promover alterações na resolução número 305, de 5 de outubro de 2007, viabilizando a efetiva instalação e funcionamento do Memorial Histórico e Cultural do Legislativo do município de Matias Barbosa, atendendo aos ditames da Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009, que institui o Estatuto dos Museus. Com estas considerações, submetemos este projeto de resolução à apreciação deste Poder Legislativo, esperando que a proposição mereça a mais ampla acolhida. Muito obrigado, senhor presidente. Continua aberta a palavra livre para apresentação de proposição sem discussão. Pela ordem, senhor presidente. A palavra vereador Joaquim Benedito. Moção de pesar número 87/2018. O vereador, em assinar de acordo com as normas regimentais, após ouvir o plenário, requer ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal oficiar os familiares da senhora Alice de Campos Tavares, enviando a moção de pesar pelo seu falecimento dia 29 de julho. Sala das Sessões, mês de agosto de 2018, vereador Joaquim Benedito, aberto aos pares. Muito obrigado. Continua livre a palavra para apresentação de proposição sem discussão. Não havendo mais proposições a serem apresentadas, dando início à ordem do dia. Dando início à ordem do dia, está em discussão a proposição de resolução número 11/2018, que aprecia as contas do Executivo Municipal referente ao exercício financeiro de 2016, perdão. Procederemos agora à votação nominal, conforme determina o parágrafo 3º do artigo 179 do Regimento Interno. De acordo com o disposto no caput do artigo 179 do Regimento Interno, a votação nominal será feita pela lista dos vereadores presentes, os quais, após chamados, responderão a favor os favoráveis e contra os contrários à aprovação, ou me abstenho os que manifestarem pela abstenção. Solicito à senhora secretária que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para que se proceda à votação. Carlos Alberto Almeida, João Batista Pereira da Silva. Gente. Carlos Alberto Almeida. Você é bom? Você quer afinar? Vamos lá. Vocês me deixam começar. A favor. João Batista Pereira da Silva. A favor. Joaquim Benedito de Almeida. A favor. José Carlos Souza Passo. A favor. Marcos Martins ausente. Otávio Júlio Gonçalves Filho. A favor. José de Alencar da Silva. A favor. Rita de Oliveira Fernandes, a favor. João Fernando de Assis Cipriani. A favor.
verificada a votação, a proposição de resolução número 11 de 2018 está aprovada por unanimidade com 7 votos favoráveis em primeira discussão e votação, sendo encaminhada para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para a emissão de parecer final. Está em discussão a proposição de lei número 11 de 2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartazes informando sobre o estabelecimento de prioridade especial para os maiores de 80 anos. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador João Cipriani. Senhor presidente, de acordo com os termos do artigo 165, inciso 8º, inciso 13º, e artigo 185, Parágrafo 1º do Regimento Interno, solicito o adiamento da votação deste projeto por 3 sessões. Artigo 165, inciso 13º. E artigo 185, parágrafo 1º do Regimento Interno. Só para a gente ficar esclarecido, serão verbais sujeitos à apreciação do plenário, artigo 165, entre outros os requerimentos que solicitarem. Inciso 3º, vereador. Inciso 13º, adiamento da discussão, adiamento da votação ou vistas da proposição em ordem do dia. E consignado com 185. parágrafo 1º. 185, a seção 2 do adiamento da votação, artigo 185. O adiamento da votação dar-se-á por deliberação do plenário por uma única vez, a requerimento de qualquer vereador, apresentado após o encerramento da discussão. Parágrafo 1º, o adiamento deverá ser requerido por até 3 sessões. Tendo em vista o artigo 185, que trata do adiamento da votação por deliberação do plenário, está colocado em votação o requerimento de adiamento da votação da proposição número 11, proposição de lei número 11 de 2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartazes informando sobre o estabelecimento de prioridade especial para os maiores de 80 anos. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado o requerimento de adiamento da discussão da proposição número 11 de 2018 por 3 sessões. Está em discussão a emenda de número 1 à proposição de lei número 29 de 2018, adequando a redação. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a proposição de lei número 29, que autoriza a cessão onerosa de uso de bem imóvel de uma área medindo 150 metros quadrados, identificada no anexo 1, situado na rua René Queiroz Fabiano Alves, número 306, atrás do Parque de Exposições, ao lado do Cruzeiro, para a instalação de equipamento de telecomunicações. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade, segunda e última discussão e votação. Está em discussão a indicação número 213/2018, de autoria do vereador João Fernando de Assis Cipriani, instalação de postes de iluminação elétrica na rua Dalmo Pereira de Carvalho. Senhor presidente. Com a palavra, vereador João Cipriani.
Presidente, eu fui procurado por um morador, aliás, não é morador de lá, ele está fazendo, aliás, já foi morador dessa rua e hoje está fazendo a outra obra do lado, onde foi a casa dele. E lá realmente precisa, no mínimo uns 3 postes, porque ali tem muita obra nascendo mesmo, tem muita gente querendo fazer obra, tem uns que pararam a obra por não ter energia elétrica, entendeu? Está pegando emprestado, então parou a obra esperando a posteação. E então estou fazendo esse pedido ao seu prefeito, quando fizer um pacote aí junto a CEMIG, para que lembre desse pessoal lá. Assim, conforme também eu já pedi aí em indicação a posteação ali para a entrada da paciência dele. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a moção de pesar número 87/2018, de autoria do vereador Joaquim Benedito de Almeida, aos familiares da senhora Alice de Campo Tavares. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está... Vou colocar em apreciação aqui a antecipação da reunião do próximo dia 8 de agosto para o dia 7 de agosto, para que ela seja antecipada para o dia 7 de agosto, às 17 horas. Então, ela está sendo antecipada do dia 8 de agosto, das 19 para 7 de agosto, às 17 horas. Todos de acordo? De acordo? Então, declaro antecipada a reunião da próxima semana, do dia 8 de agosto, para o dia 7 de agosto, às 17 horas. Pelo senhor presidente. Com a palavra, o vereador Joaquim Benedito. Acho que seria prudente avisar o vereador Marcos, né? Ele... Muito obrigado. Não havendo mais proposições a serem apreciadas, concedo a palavra aos oradores inscritos. Algum orador inscrito? Senhor presidente, só para esclarecer uma dúvida. As contas de todos os prefeitos, prestação de contas, né, enviada pelo Tribunal de Contas, sempre foi chamada de todos os presentes, né, 2/3. Agora, verificando ali com o doutor Bruno, o presidente não vota. Então, a gente veio votando errado há muito tempo, então. Eu estou seguindo a orientação do jurídico, o que foi orientado. Agora, o passado, eu não sei o que. Porque sempre foi enviado para São 2/3 no caso de rejeição de contas. E na aprovação também, porque tem que o nome de todos, por isso que o voto é aberto. A maioria, gente. Então, nós votamos errado o tempo todo. Tá bom. Não, só isso. Queria só comunicar a vocês que ontem à noite, após o evento que teve na Câmara, eu recebi uma ligação marcando uma reunião para hoje. Nem recebi, eu fui convocado para uma reunião hoje. A reunião foi com a Arsai, resultado também da audiência pública. Eles estiveram hoje aí, eles vão estar na cidade por 2 dias, fazendo, colhendo informação e fazendo exames, medições no fornecimento de água da Copasa. Então, eles vieram hoje pela manhã aqui, juntamente com o prefeito, e já falaram também que foram acionados pelo Ministério Público. Como a audiência pública gerou esses 2 movimentos, então não recebi informação nenhuma, só fui visitado e perguntou se a gente tinha alguma coisa a acrescentar sobre a audiência pública. Eu só pedi que a gente tenha um respaldo da agência
e que a gente tenha respostas consistentes para passar para a população. Nada mais foi tratado e a representante falou que ia estar na cidade hoje e amanhã. Então vamos esperar um relatório final. Assim que ela tiver o relatório, ficou de nos enviar e será certamente distribuída a todas vossas excelências. Não havendo oradores inscritos, solicito a senhora secretária que faça a chamada final dos senhores vereadores. Carlos Alberto de Almeida. Presente. João Batista Pereira da Silva. Presente. João Fernandes Cipriano. Presente. Joaquim Benedito de Almeida. Presente. José Carlos Souza Passo. Presente. Marcos Martins ausente. Otávio Júlio Gonçalves Filho. Presente. José de Alencar da Silva. Presente. Rita de Oliveira Fernandes presente. Antes de declarar encerrada a sessão, lembrar a todos, nós vamos ter uma outra reunião após essa. Então, só para relembrar, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.